receberam boletins? Estão todos com boletins? Se você não está com o boletim, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreve João, capítulo número 17. Nós leremos a partir do versículo 14 até o versículo 23. E eu quero convidar mais uma vez a congregação a colocar-se de pé para que nós possamos fazer a leitura do texto sagrado. Evangelho de João, no seu boletim, na segunda página, você tem o texto que basearemos a nossa reflexão nessa noite, o Evangelho de João, capítulo de número 17, versículos 14 a 23. Também uma parte do capítulo número 13, versículo 1. Diz a palavra de Deus assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 17, a partir do versículo número 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados pela unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Que o Senhor, pois, aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Amém. Deus bendito, que esse santo propósito desejado pelo Senhor, atestado e fruto do teu coração, nessa bela oração em nosso favor e em favor daqueles que andaram contigo, que este santo propósito possa ser compreendido através da exposição das Sagradas Escrituras por cada um dos teus filhos que aqui estão, e que desta feita, Senhor, sejamos este povo pelo qual o Senhor orou, dando testemunho neste mundo e alcançando outros para a glória do nome do Filho de Deus. É dessa forma que nós oramos e te rogamos que pela instrumentalidade do teu Santo Espírito nós possamos compreender esta passagem. Em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos mais uma vez diante do Evangelho chamado Evangelho dos Sete Sinais, o livro dos Sete Sinais. O Evangelho dos Sete Sinais é também um livro que desvela um Jesus que tem um profundo relacionamento e envolvimento amoroso com os seus discípulos. A partir do capítulo número 13, primeiro versículo que nós chegamos a ler nessa noite, versículo de número 1, nós vemos que há diante do cenáculo, diante da mesa do Senhor, toda uma ocupação de Jesus em instruir os seus discípulos, aqueles que estariam a cargo da proclamação da mensagem de Deus mundo afora, a que esses homens tivessem o entendimento de que esta mensagem seria mais acolhida e compreendida a partir da unidade que se verificasse no meio do povo de Deus. Jesus Cristo então vai preparar o coração dos seus discípulos para a sua partida. E preparando o coração dos seus discípulos para a sua partida, o Senhor os lembrará que no capítulo de número 13, o evangelista João inicia esse capítulo falando no cenáculo a respeito de dificuldades que esperariam os discípulos. Chegando em João capítulo 13, versículo 1, sabendo disso, o evangelista define de que maneira seria melhor que esse evangelho fosse exposto e que esses princípios pudessem ser passados para tranquilizar o coração dos discípulos que em breve tempo logo começaria a se atemorizar. Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor,
sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, eles amou-os até o fim. Nesse cenáculo nós temos, na cena da história descrita no Evangelho, uma atitude do Senhor onde Ele mesmo diz: o que eu faço com vocês agora, vocês só o entenderão depois. Da mesma forma como eu vos fiz, vocês também deverão fazer uns aos outros. O evangelista João nos dá, queridos, as pegadas, tal qual um mapa da mina, de qual deveria ser o procedimento da igreja no tratar e no relacionar-se de uns para com os outros. O capítulo número 14, o Senhor confortará esses homens, dizendo que o mundo os reservará distintas aflições. Mas diz ele, tenham bom ânimo, ou seja, tenham boa atitude diante das dificuldades que o mundo lhes reserva. No capítulo de número 15, ele dará a chave para a obtenção dessa vitória sobre o mundo. Jesus Cristo diz que aquele que estiver ligado nele, tal qual uma vide tem seus ramos conectados à videira, o discípulo que nele estiver obterá certamente vitória no mundo, e será não só vitorioso no mundo, mas obterá a ajuda do Espírito Santo de Deus, mencionado no capítulo número 16, como sendo aquele que teria a missão de convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Mas não só isso, que também os instruiria em toda a verdade. O Consolador, ele tem a missão não só de consolar até o regresso para o lugar que nós, que temos a fé, ansiamos estar. O Consolador, ele os ajudará também a passar por aflições com uma atitude de fato vitoriosa. Chegamos assim, queridos, ao coração da oração do cenáculo, também chamada de oração intercessória, ou ainda oração sacerdotal, que segundo o teólogo luterano do século XVI, David Quitarius, nessa oração verifica-se a descrição amorosa de um Cristo que está profundamente envolvido com a causa dos corações dos seus discípulos. O ofício sacerdotal de Cristo é revelado em João, versículo de número 17. Revelado àqueles a quem ele amou até o fim. A dignidade desse ofício de compadecer-se daqueles que sofrem, assim como está descrito no livro de Hebreus, é explicitada de maneira muito clara no capítulo 17 de João. O respeito à condição dos discípulos, a empatização pelos afãs que estavam por se instalar nas suas vidas, é verificado muito claramente aqui também no capítulo número 17. O ânimo dado a eles diante daquilo que é desconhecido. E quem não teme o desconhecido? Quem não teme aquilo que não se teve experiência? O Senhor Jesus, ele está mostrando nessa oração um profundo conhecimento daquilo que viria ao coração dos seus discípulos, e por isso ele decide orar ao Pai e pedir ao Pai pela vida desses homens. A obra do Senhor estaria marcando a vida dos discípulos. Ele faz por eles aquilo, queridos, que não faz por quem não tem fé. O Senhor Jesus Cristo mesmo diz que ele é aquele que está orando pelos seus discípulos e não pelos que estão necessariamente no mundo. Em uma síntese introdutória, Jesus, ele na realidade está dizendo ao crente que ele o preserva no meio de um mundo mau. E você pode estar vendo, você pode estar verificando, não é, no mundo à sua volta, a maldade de fato se multiplicando, mas mesmo a despeito da multiplicação da maldade que há à sua volta, você pode ter a certeza, meu amado irmão, você pode ter a certeza de que o Senhor é poderoso para preservar aqueles que são seus em meio ao mundo que se corrompe. Em Jesus, aquele que nele está é salvo, e como sal nesse mundo, ele é preservado, e ele preserva os valores da palavra de Deus. No Senhor, aquele que nele está é luz,
e como luz nesse mundo. Se vive no Senhor, Ele iluminará no lugar de mais densas trevas. Jesus intercede pelos seus discípulos. É isso que está acontecendo aqui. Jesus intercede por eles, e há uma razão pela qual Ele intercede por eles. Ele intercede por eles porque, ligados a Ele, eles estariam nessa condição, se assim estivessem ligados pela sua palavra. Ele intercede por eles porque a sua palavra seria o dia a dia, ou deveria ser o dia a dia na vida desses discípulos. Diz João 17:14, você pode ver no seu boletim ou na sua Bíblia, se porventura ainda permanece aberta. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Amados, é preocupante as pessoas mudarem ou negarem a sua raiz com o Evangelho. É preocupante por várias razões, mas há uma delas que hoje, nos nossos dias, me preocupa bastante. Às vezes parece que há uma preocupação nas pessoas em aparentar ser para o mundo uma coisa que elas, ao ver essas evidências na gente, possam nos acolher e nos receber melhor. Parece que há uma preocupação na igreja, nos nossos dias, em mostrar algo para o mundo que nos faça mais aceitáveis para eles. Eu acho que isso bate de frente com esse princípio que está aqui no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. A palavra de Deus diz, queridos, que Deus nos deu a palavra e que o mundo odeia essa palavra. Ande de acordo com os princípios dessa palavra e o mundo não vai gostar de você, meu irmão. Por mais bonito e cheiroso que você seja, o mundo não vai querer conversa com você. E eu não preciso viver uma vida tentando aparentar para o mundo algo que na realidade ele possa me aceitar melhor. Quem precisa de Cristo é o mundo. E quem está no prejuízo por não ver a luz que há no Senhor é o mundo. Diante disso, eu não preciso aparentar absolutamente nada para ser aceitável ao mundo. O que eu tenho que ser é aceitável diante de Deus. Eu não preciso estar convencendo o mundo de que eu tenho uma palavra para mostrar. Esse papel quem faz é o Espírito Santo de Deus. Eu só preciso me sujeitar ao poder que há na palavra de Deus e dessa forma viver nesse mundo de tal maneira que as injustiças que se verificam neles possam ser dissipadas pelo amor que há no Redentor e no meu Salvador, aquele que me ensinou que com suas pegadas fez diferença nesse mundo. Meus irmãos, às vezes se percebe as pessoas preocupadas com a forma como o mundo vê a igreja. E aí as pessoas dizem as mais distintas opiniões com relação ao que é uma igreja. A igreja é um lugar de hipócritas, uma repartição pública também. A igreja é um lugar de gente intolerante. O trânsito da nossa cidade também. A igreja é um lugar de gente que não é verdadeira. Me diga um lugar aonde isso não aconteça. Sabe o que a igreja é? A igreja é um lugar de um monte de gente que se percebe doente e que sabe que aqui, pelo Evangelho, elas podem encontrar outro. Meus irmãos, é isso que nós somos. E o mais doente de todos nesse lugar são os pastores. Somos nós. Essa palavra é espelho para nós todos os dias. E nós compreendemos que na graça que há no Evangelho, esse Evangelho apaixonante e vivo, ainda que eu não valha muita coisa aos olhos de vocês, eu sou muito precioso aos olhos de Deus pela graça que há nele. Amém. Única e exclusivamente nisso. Somos todos edifícios em construção, da qual aquele que de fato é poderoso para estabelecer alicerces pode fazer de nós um belo edifício, uma morada de fato do Senhor, aonde a palavra de Deus seja o alicerce final para as nossas ações e para o direcionamento de todas essas ações. Meus irmãos,
Recentemente eu tive a oportunidade de ver uma declaração de uma autora de uma dessas novelas que está veiculando nas nossas televisões. Talvez uma dessas novelas que você esteja tendo a oportunidade de assistir. A única novela que eu tenho assistido recentemente é Carrossel. E toda a trilha sonora eu tenho que escutar todos os dias. Eu vou levar os meninos para a escola, Isabela, bem pequenininha, senta atrás do carro. E a primeira coisa que ela diz é: papá, Bete. Bete é aquela música, beijo, 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 beijinho, beijão. Então, papá, Bete é para botar essa música. E a gente sai todo dia ouvindo beijo, 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 beijinho, beijão. E é maravilhoso escutar isso todos os dias, né? Escutar esse pedido todos os dias. Mas, voltando ao assunto que nós estávamos falando, queridos, uma autora de uma das novelas que está passando aí recentemente disse que é um absurdo ouvir o argumento de uma minoria tola e emburrecida do país para que pessoas não assistam a novela dela, e tendo em vista que nós acabamos sendo destratados e chamados de burros, eu queria dizer, que quem disse isso foi Glória Pérez. Eu gostaria de aconselhá-los a não ver a novela dela. Dessa forma, meus amados, se cumpre nas palavras dessa mulher aquilo que as Escrituras estão dizendo. O mundo vai nos odiar se nós tivermos compromisso com a palavra de Deus. Se nós tivermos compromisso com os princípios da palavra de Deus, nós seremos odiados pelo mundo. Queridos, essas opiniões do mundo contra a igreja, elas não intimidam ou preocupam o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. O Senhor Jesus mesmo declara-se dessa forma no versículo número 14 do capítulo 17 de João. O Senhor não nos quer fora do mundo, queridos, ao contrário. F.F. Bruce diz que a oração de João 17 caracteriza-se por um Jesus consagrando-se para o sacrifício e sofrimento que depois os seus discípulos também sofreriam. Jesus consagra-se para isso e ele consagra os seus discípulos, dizendo: meus filhos, coloquem os olhos em mim, nós seremos odiados nesse mundo. Então, quando isso acontecer, estejam com seus corações agradecidos e regozijando-se, porque de fato, quando isto acontece, nós nos tornamos um pouco mais parecidos com o Senhor. Meus amados, João 17,15 diz: não rogo, Pai, que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus pede isso a Deus, pois os seus discípulos deveriam se parecer com Ele. E diante disso, parecendo-se com Ele, esses discípulos sofreriam tremenda oposição do maligno. Logo, eles não teriam traços de mundanidade neles, mas eles teriam traços da obediência de Cristo nas suas vidas. A biografia de John Knox diz que no seu leito de morte o reformador pediu que sua esposa lesse para ele este capítulo que nós estamos lendo agora. Knox estava conectado ideologicamente ao conteúdo de João capítulo 17, e ele diz ao término do capítulo, quando sua esposa está tendo a oportunidade de ler o capítulo 17 de João, ele diz o seguinte: aqui eu lancei a minha primeira âncora, ou seja, lancei minha primeira âncora naquilo que o Senhor diz: o mundo me odiaria pelo meu compromisso com a palavra de Deus. E mesmo a despeito do ambiente controverso que Knox viveu e de todas as rejeições que ele enfrentou, ele morre convicto de que viveu por aquilo que acreditava. Meus amados, não há nada melhor do que você se mover por aquilo que você acredita. Que a nossa fé esteja de fato neste livro, nas Sagradas Escrituras. O mundo os odiou, disse o Senhor Jesus. Eles não são do mundo, eu também não sou. Jesus clama a Deus que os ajude a andar separados desse mundo, ainda que esteja nele. Santifica-os na verdade, versículo 17. A tua palavra é a verdade. Amados, Jesus não está pedindo bênçãos para os seus discípulos. Jesus não está fazendo um sorteio de bênçãos para eles. Ele está pedindo o que para os discípulos? Santifica-os. Santifica-os. Porque
Porque nesse mundo ruim que você vive, meu irmão, só andando em santidade para poder suportar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus pediu para eles proteção espiritual e não bênçãos temporais. Jesus não pediu carro para esse pessoal, não pediu prosperidade. Jesus sequer prometeu isso. Capítulos antes ele havia dito que no mundo o que esperaria esses homens seriam tribulações. Esse é o Cristo que nós pregamos. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que me diz que eu posso andar nessa terra, mesmo a despeito de todas as dificuldades, com os meus olhos conectados no céu. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos promete alegria mesmo em meio a tribulações. E eu sei que esse paradigma não é um paradigma muito agradável nos dias de hoje. Quando as missões aportaram no nosso país, o paradigma que nós trazíamos era um paradigma mais aceitável. A proposta que nós trazíamos era uma proposta mais, como eu poderia dizer, atraente. O paradigma cristão evangélico era o paradigma da modernidade, era o paradigma da educação, era o paradigma do conhecimento, era o paradigma do desenvolvimento. E muitas pessoas se agregaram às igrejas com aquele discurso. O paradigma de hoje em dia é muito diferente, meus amados. O paradigma de hoje em dia é tão líquido e tão instantâneo quanto os produtos instantâneos que eu e você compramos. Você deve fazer-se, ou melhor dizer, valer-se dessas coisas agora, em vida. As bênçãos que Deus tem para você não estão necessariamente na eternidade, mas você as pode viver agora. E é por isso que você vê tantos e tantos discursos que atraem as pessoas prometendo bênçãos para o aqui e o agora. É por isso que você se permite ligar o seu rádio e ficar escutando: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas nem sempre tudo dá certo. Às vezes as coisas saem muito ruins, às vezes as coisas ficam muito difíceis, às vezes você entrega a sua vida para a causa missionária e o que você recebe de volta é algo maldoso, sem precedentes. Ontem, tanto na sexta-feira como ontem pela manhã, tive a oportunidade de ter notícias de um grupo de irmãos que está colocado no nosso boletim para que os amados possam orar por eles. E esse grupo de irmãos são 2 missionários no país do Senegal, o José Nilson e a missionária Zenaide, isso, né? E a missionária Zenaide. Meus amados, esses missionários trabalham, uma vez nós divulgamos o trabalho deles aqui, no país do Senegal. São missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. José Nilson trabalha com escolinhas de futebol e orientação ética cristã para crianças. Eles têm uma espécie de orfanato para crianças que são abandonadas a larga escala no Senegal. E crianças que não necessariamente são órfãos se agregam a esse trabalho. E a religião dominante no Senegal é a religião islâmica. E o reverendo José Nilson teve o dissabor de um dia ver uma milícia da polícia local chegar na sua ONG, na sua instituição, para levá-lo preso, ele e a missionária. E a razão, a acusação era porque uma criança, filha de uma pessoa daquele país que havia convertido-se ao cristianismo, disse que não ia mais para a mesquita orar, porque ela agora era cristã. E aquele pai denunciou José Nilson por maus tratos às crianças, e José Nilson está preso no país do Senegal. E lá, dependendo de como corra o seu processo, a pena de morte prevista, inclusive, para a situação da qual ele foi acusado. E o pior de tudo é que quem irá julgar a sua causa, quem irá julgar a sua questão, é um homem juiz, contudo, de orientação religiosa muçulmana. E já se mandou cônsul, já se mandou uma parte da bancada evangélica para o país para tentar demover essa situação. E a igreja agora, uma vez que o assunto tornou-se público e notório na própria mídia nacional, pede e clama para que a igreja envolva-se em oração. Meus amados, às vezes, por amor ao Senhor e em obediência ao Senhor, as coisas não dão todas
certo, não dá tudo certo, mas as coisas dão muito erradas. Mas, meus irmãos, gente que tem a fé em Cristo, gente que tem a fé no Senhor, aprendeu a andar acima das circunstâncias e não dominados por elas. Esses missionários, eles estão felizes, e assim eles o relataram para a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque eles têm se considerado dignos de sofrer pela causa do Senhor. Amém. Meus irmãos, Jesus pediu proteção espiritual para os discípulos de Cristo. E essa proteção se dá em função das ações do maligno contra aqueles que levam a palavra do Senhor e levam Deus a sério. A santidade só pode ser alcançada pela verdade. E essa verdade, ela é a palavra de Deus. Assim como o erro e o engano se enraizam no mal, a verdade, queridos, tem na raiz, é a raiz, melhor dizendo, da santidade. Não se anda proativamente nesse mundo, queridos, sem estar protegido pelos benefícios da verdade. João 17:18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. A missão de Cristo implicava na obediência ao mandato do Pai. A missão do discípulo de Cristo implica na obediência ao Senhor Jesus. Em favor deles, eu me santifiquei. A pergunta que nós podemos nos fazer diante dessa passagem, João 17:19, é: Jesus poderia ser mais santo do que o é para nos ensinar? Será que Jesus poderia ser mais santo do que de fato é, para que eu e você pudéssemos vir a aprender? Certamente, queridos, que não. Mas ele nos ensina aqui que suas ações e sua obediência ao Pai seriam um fator decisivo para que nós pudéssemos amar a obediência a Deus e querer obedecer a Deus, para que assim, fortalecidos pela verdade, nós tivéssemos condições de andar proativamente nesse mundo. A palavra do Pai, logo a sua obediência ao Pai e a nossa obediência a Ele é aquilo que nos santifica na verdade. Agora nós vemos um segundo momento, versículo número 20, onde Jesus tira o foco dos seus discípulos especificamente e coloca o foco naqueles que viriam depois deles. Esses viriam alcançados pelo testemunho dos discípulos. Esses, por quem Jesus estará orando a partir do versículo de número 20, somos eu e você que estamos sentados nessas cadeiras aqui e que tenhamos a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro ele orou em favor da santificação dos seus discípulos, versículo número 17. Jesus orou em favor da unidade do seu povo, versículo de número 21. Ela é necessária, pois é por meio dessa unidade que a nossa mensagem é atestada, amados, e a nossa mensagem se torna verossímil. Os laços do amor mútuo uns aos outros convenceriam o mundo de que algo diferenciado está a revelar-se para eles. Nós não necessitamos, queridos, da aceitação do mundo. Nós necessitamos da aceitação de Deus através de atos de obediência instruídos pelas Sagradas Escrituras através do Santo Espírito de Deus. Eu e você não precisamos esperar o aplauso do mundo. Eu e você não precisamos que os nossos nomes sejam conhecidos nesse plano horizontal. Eu e você precisamos ter os nossos nomes conhecidos no reino de Deus, no reino dos céus, meus amados. E isso se dá por obediência. Isso se dá principalmente regidos pelo poder que há na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Nós não necessitamos da aceitação do mundo. João 17:22 diz: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Unidade, amados, é produzida pelo Espírito de Deus. A unidade, ela é em Cristo, apesar das nossas diferenças. A unidade, ela é essencial para uma igreja, meus irmãos. Nós não podemos ser uma coxa de retalho. A unidade é essencial, ela deve ser característica de uma igreja. Me diga uma coisa que é característica numa laranja: ela é quadrada.
Não, ela é redonda e achatada nos polos. Parece com outra coisa, mas é uma laranja, né? Isso é essencial. Uma laranja ela é assim. Se alguém lhe der algo quadrado, parecido com a laranja, dizendo que é laranja, desconfie. A igreja é essencial que ela tenha unidade e que ela ande em unidade. Esse é o desejo do Senhor nessa oração. O Senhor quer isso. Ele pede a Deus que eles sejam um. Unidade é de propósito. Unidade não se faz com ciúmes ou com vaidades. Não se promove unidade com ciúmes e com vaidades. Unidade é na vida devocional, é no partir do pão. Mutualidade, cuidado, mandamentos recíprocos, uns aos outros. Lembram-se disso? Uns aos outros. A unidade é nas orações. Unidade em louvor a Deus. A unidade é no respeito às diferenças. Irmãos, não nos violentemos por nossas preferências litúrgicas. Isso não produz unidade. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, versículo número 23, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Para que sejam um, versículo número 21, como eu e tu somos, ó Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor Jesus orou para que o seu povo, ao final de tudo, estivesse com Ele e desfrutasse da sua glória. O Senhor Jesus nos quer com Ele, amados. E aquele que é do Senhor tem vontade de voltar para casa. Tem desejo de estar com o Senhor. Há muitos ainda, diz a palavra de Deus, há muitos que virão conhecer essa verdade e essa palavra. Esses muitos conhecerão a partir da unidade que se verifique no meio de nós. Nosso grande desafio no momento, como Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, é que não sejamos conhecidos por nossa logomarca, por nossa insígnia, por nossas preferências litúrgicas, mas como diz o cara, que sejamos conhecidos por aquilo que nos une. E aquilo que nos une nesse lugar aqui é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos ser conhecidos. Que sejamos conhecidos pelo Pai que temos em comum. Que sejamos conhecidos pelo Filho que nos atraiu. Que sejamos conhecidos pelo Espírito que nos orienta a toda a verdade em nossas ações. Nós não precisamos ser conhecidos pelo nosso estilo. Nós não precisamos ser conhecidos por aquilo que a gente pode fazer, mas nós precisamos ser conhecidos pelo enchimento da Trindade nos nossos corações, pelas evidências de fruto de justiça, por aquilo que nos conquistou da miséria que nós andávamos, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer que o mundo creia no Senhor ou que ele ache a sua forma de vida interessante? Eu quero que o mundo creia no Senhor, pela unidade que vê no meio de nós. Eu quero que o mundo creia no
Senhor, não por causa do meu estilo retórico. Eu quero que o mundo creia no Senhor, porque ele vê em mim frutos de justiça do Senhor. Minha igreja, ou a igreja que eu for trabalhar, ou a igreja de vocês, deve ser conhecida nessa terra, não porque ela é contextual, mas porque ela transpira o Senhor nas suas ações. Eu quero que o mundo conheça o meu Senhor, porque ele se renderá a ele, e não a minha forma de viver. Porque aqui e ali eu corro o risco de tropeçar, mas o meu Senhor, nele não há escândalo nem há tropeço. Ele é reto, ele é justo, e só nele há salvação. E é nisso que o mundo precisa crer. Para que o mundo creia, se faz necessário que nós vivamos, amados, em unidade. A gente teve durante esses anos aqui na igreja algumas experiências interessantes. E eu pude ver uma delas no último final de semana, quando nós realizamos mais uma vez a Caixa da Alegria, lá na comunidade. Havia um irmão nosso que fez registro fotográfico da atividade e colocou num blog chamado Blog Diáconos. Pessoas em Caxias do Sul publicaram opiniões a respeito do trabalho. Eu achei muito interessante a opinião de um irmão que não é de uma denominação. Normalmente esse blog é visitado mais por cristãos presbiterianos, mas ele não é de uma denominação presbiteriana, da denominação presbiteriana. E esse homem colocou lá no seu post, né, no seu recado, né? Eu não sou dessa igreja, nem sou desse bairro, mas eu trabalho por Mandacaru. E a gente sabe o que essa igreja está fazendo aqui em Mandacaru. Houve uma ocasião em que eu estava almoçando no Saulos, e quando eu ia chegando perto do caixa, a mocinha que estava atendendo o pessoal foi perguntado a essa moça aonde era o DED, melhor dizendo, aonde era a Avenida Acre. E o ponto mais fácil que eu imagino para você ensinar onde é a Avenida Acre é o DED, ou talvez a antiga Fazenda Pessoa. Eu achei muito interessante quando eu estava ali na fila e a moça disse: a Avenida Acre é a rua da Igreja Presbiteriana. Irmãos, se a gente sair dessa rua, a gente faz falta aqui. As pessoas vão notar que algo mudou na rua se a gente sair daqui. E sabe o que isso indica? É que a gente pulsa, a gente existe, a gente vive, e a vida pulsando nesse lugar. E essa vida está no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E ela se tornará cada vez mais ampla e será cada vez mais divulgada a partir do momento que exista unidade no meio dos irmãos. Minha última ilustração é uma ilustração gastronômica. Todo mundo sabe que eu como direitinho. Quem me ensinou a comer direitinho foi minha mãe. Minha mamãe, ela está ali, cozinheira de primeira. Aquilo que mais se parece com unidade, meus queridos, certamente não é uma saca de batatas. Você já teve a oportunidade de ver uma saca de batatas? Ela parece um pouco com algumas camisas polo que o pastor Mendonça usa. Elas mostram toda a situação como ela está. Um saco de batatas, você sabe que é um saco de batatas de longe. Você consegue identificar. Mas a melhor ilustração para um saco de batatas certamente
da unidade não é certamente um saco de batatas, mas a melhor ilustração para a unidade relacionada às batatas é o purê de batata, meus irmãos. As batatas cozidas, amassadinhas, espremidas, colocadas com um pouquinho de leite, colocar um pouquinho de manteiga, também queijo ralado. Você mistura, dá uma gratinada naquilo. E não importa quantas haviam dentro da saca, meus irmãos, fica muito bom. Eu creio. Que vocês sejam como um purê de batatas, meus irmãos. Terrível essa ilustração. Mas que ao se provar e desfrutar um purê de batatas, das quais você não sabe quantas haviam dentro daquela panela, se saiba que vocês têm o mesmo sabor, que vocês são delícia para Deus, que vocês são caracterizados pelo valor e pelo sabor da graça de Deus. Que as suas ações, elas possam ser as ações de Deus, do povo de Deus e do reino de Deus. Meus irmãos, sejam bem-aventurados. Quero convidar vocês a colocar em pé. Salve a partir da unidade que se verifique nessa comunidade. Salve essa nação. Que essa nação seja e comece a ser sarada por atos de justiça que se verifiquem na igreja do Senhor. Meus irmãos, amem-se como o Senhor os amou até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, disse o Senhor, Ele os amou até o fim. Baixe sua cabeça nesse instante, feche seus olhos. Olha o Senhor nesse momento. Se isso não fosse importante para ele, ele não tinha orado por esses motivos. Se hoje ficou apertado aqui, eu quero dizer que em unidade, isso aqui pode ficar em pouco tempo pequeno, para a glória do nome de Deus. Bem-aventurado é aquele que está em obediência ao Senhor, firmado na casa do Senhor. Aprende a louvar o Senhor, a amar as coisas do Senhor, a preferenciar o culto que Ele prescreveu, na forma como Ele prescreveu, sem invenções, sem novidades, íntegro, tal qual é íntegra a palavra do Senhor. Louvemos ao Senhor. Recebe a nossa adoração, Deus. Aqueles que se louvam
sonhou, orou, o Senhor desejou, encomendou ao teu Santo Espírito, pediu, rogou ao Pai, por um povo rico e cheio de boas obras que refletem a graça que há no Senhor. E o Senhor pediu que nós nos parecêssemos com a Trindade, que nós nos parecêssemos contigo. O Senhor clamou por homogeneidade, meu Deus. Faz ruir e cair por terra as nossas diferenças em nome de Jesus. Ajuda-nos a nos respeitar como somos, e que em todas as coisas o teu nome e não aquilo que eu gosto seja preservado. Ouve a nossa oração, ó Deus, porque essa nação é uma chaga viva diante dos nossos olhos, justamente na época que nunca fomos tão grandes numericamente, meu Deus. A impiedade impera em todos os lugares. A corrupção, a fedentina, os zumbis vivos destruídos pelo crack estão pelas ruas. E nós não precisamos nos comprometer com ser uma marca, mas precisamos ser o teu povo nessa terra. Nos ajuda, Deus. Ouve a nossa oração. Sara essa nação e dá que a igreja presbiteriana no bairro dos Estados, a igreja do Senhor nesse bairro, se faça perceber aqui, não por merchandising, mas se faça perceber aqui pelos frutos da vida do Senhor espalhadas por essas ruas, espalhadas por suas redondezas. Seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao final do nosso culto. Esse é oficialmente meu último culto dominical aqui na Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. E eu quero dizer que foi muito bom. Foi bom demais. Aqui eu cheguei como seminarista, o povo teve muita paciência comigo. Aqui eu fui muito bem tratado. Cheguei com coisa dos 90 quilos, estou saindo com 110. Aqui eu batizei todos os meus filhos e uma ainda deu para fazer profissão de fé. No dia que ela se tornou membro da igreja, é o último culto dela. Estaremos aqui trabalhando na primeira igreja presbiteriana de João Pessoa. A igreja que trabalhou com a gente para que a gente pudesse vir abençoar a igreja presbiteriana do Bairro dos Estados, e está saindo daqui agora para abençoar a igreja, a primeira igreja novamente. E eu quero que assim seja na minha vida.
ele se move para onde o Espírito de Deus manda que ele vá. Foi bom demais. E aqueles que quiserem oferecer ação de graças comigo nesse momento, eu queria me convidar nesse instante aqui. Você pode oferecer ação de graças também, porque o pastor Menoso está indo embora, não tem problema, você pode vir, né? Mas se você quer oferecer ação de graças pelos seus motivos pessoais e também pelo tempo da gente aqui, eu queria convidar você a estar aqui comigo. Que o Senhor, igreja, faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante da sua face
e te dê paz para saudar esta terra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para todos sempre. Amém. Louvado e agradecido seja o Senhor. Deus abençoe.